quais são os elementos principais de um triângulo? Ele possui os vértices são determinados por letras maiúsculas, os lados são determinados por letras minúsculas, e os ângulos internos a gente tem que colocar uma cedilha em cima de cada ângulo, e a cedilha é nosso flexo, para quê? Para a gente identificar onde está o ângulo. E a gente tem que o perímetro de um triângulo é a soma das medidas de todos os lados. E a gente representa perímetro não por P, mas por 2P. Porque a letra P, na matemática, a gente já representa como semiperímetro. Certo? Então, esse semiperímetro é muito importante para a gente estar utilizando aí para frente. Gente, se o áudio está ruim, eu vou tentar capturar áudio de outro lugar. Realmente, gente, estou tentando. Está me ouvindo melhor agora? Ellen, verifiquei que está me ouvindo melhor. Beleza. Então, se está todo mundo me ouvindo, a gente vai prosseguir. Estão me ouvindo? Sem eco? Estão me ouvindo? Espera que eu já dou agora. Bom. Tudo ok? Beleza. Pronto, já desliguei. Então, a gente vai para o próximo exemplo. Olha só. Quanto aos triângulos, a gente tem as classificações. E o que seriam essas classificações? Classificações quanto ao número, quanto aos ângulos internos. Né? Por exemplo, um triângulo que ele possui um ângulo obtuso, a gente classifica ele como obtusângulo. Né? Olha aqui, esse ângulo aqui é o ângulo obtuso. Esse ângulo é o ângulo obtuso. Quando a gente tem um triângulo somente ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, a gente chama ele de acutângulo. Quando esse triângulo tem um ângulo de 90 graus, a gente chama de triângulo retângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo reto. Beleza. Aí a gente pode conseguir continuar classificando os triângulos a partir dos lados. Né? Se ele tiver os lados iguais, a gente chama ele de triângulo equilátero e, consequentemente, os ângulos internos aqui também serão iguais. Né? Ou seja, um triângulo, todo triângulo equilátero ele vai ter 3 ângulos de 60 graus. Um triângulo isósceles ele é caracterizado porque ele tem 2 lados iguais. Se ele tem 2 lados iguais, consequentemente, ele tem 2 ângulos iguais. E o triângulo escaleno ele tem lados diferentes e ângulos diferentes. Aí a gente tem os pontos notáveis no triângulo. Tá?
Quando a gente falar de pontos notáveis, a gente tem que ter a noção de geometria plana anterior. O que seria essa noção de geometria plana anterior? Eu preciso saber o que é uma mediana. Então, ó, no baricentro, o que seria o baricentro? Baricentro vai ser o ponto de encontro das medianas do triângulo. Então, ó, se a mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto, tá vendo? Então, a mediana é o segmento que divide o outro lado, o lado oposto, em duas partes iguais. Isso que é mediana. Então, se eu pegar nesse triângulo ABC e traçar as medianas dele aqui, ó, pegar esse lado AB, AC, dividir ele ao meio, vamos supor que o meio seja aqui, e traçar essa reta, traçar essa linha reta, isso seria uma mediana. Se eu tenho já esse lado AB, isso vamos dizer que aqui seja o meio, e traçar uma outra reta, esse ponto de encontro aqui, vai ser o baricentro. Por quê? É o ponto de encontro das três medianas. Beleza. Olha só. As três... Quais são as propriedades que a gente tem do baricentro? Se a gente pegar as três medianas do triângulo, ele vai encontrar num ponto e esse ponto vai ser o baricentro. Se eu pegar esse ponto de baricentro, qual a propriedade mais importante que ele me dá? Ele me dá aqui. Se eu pegar essa medida aqui, AG, ela vai ser 2/3 da medida da mediana. Ou seja, AG corresponde a 2 vezes esse pedacinho aqui, GN. Ou seja, se eu pegasse uma proporção, isso aqui seria 2x, e isso aqui seria x. Mesma coisa acontece para todos esses segmentos aqui, que são as medianas. Então, a mediana é muito importante por conta disso. Isso vai ajudar nos processos de fazer conta. A gente vai precisar disso quando a gente estiver tratando circunferências e figuras geométricas dentro de outras figuras geométricas. O outro ponto notável que a gente tem é o incentro. O que seria o incentro? O incentro... deixa eu falar com vocês aqui sobre o baricentro também. O baricentro, além de ele traçar nesse ponto aí, separar em 2 partes por 1, o baricentro, ele é o centro de massa do triângulo. Ou seja, se você quiser equilibrar esse triângulo, é só você traçar as medianas dele, coloca a caneta nesse ponto e você vai ver que ele vai ficar equilibrado na ponta da caneta. Por quê? Porque esse ponto seria o baricentro. E o baricentro é o centro de massa desse triângulo. Os pontos notáveis que a gente tem também, a gente tem um incentro. O que seria um incentro? Um incentro, ele vai ser o ponto de encontro das bissetrizes internas. O que é bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, vamos lá. A mediana divide o lado ao meio. Então, se eu pegar aqui, mediana, vai dividir o lado oposto ao meio. A bissetriz, ela divide o quê? Ela divide o ângulo ao meio. Tá. Então, se a bissetriz divide o ângulo ao meio
e eu vou fazer o encontro dessas bicetrizes, o que eu vou achar nesse triângulo? Olha só, se eu traçar as três bissetrizes e achar esse ponto, ou seja, eu tracei a bissetriz AX, tracei a bissetriz BY, tracei a bissetriz CZ, eu vou achar que esse ponto aqui, ele vai ser o centro da circunferência inscrita. Ou seja, esse ponto vai ser o centro da circunferência que está dentro do triângulo. É isso que a um centro representa. O circuncentro, o que é? A gente já traça a mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz, eu vou anotar aqui no quadro também, foco em mim aqui. O que seria a mediatriz? A mediatriz é quando eu pego o ponto médio e traço uma reta perpendicular ao ponto médio. Então, a mediatriz é a reta perpendicular ao ponto médio. Do lado. Beleza. Então, se a mediatriz é a reta perpendicular ao ponto médio do lado, o que eu tenho? Eu tenho que... Olha só, essa mediatriz é um segmento perpendicular ao ponto médio do lado. Então, se eu pegar e dividir esse lado ao meio aqui, vamos supor que seja aqui, e traçar uma reta perpendicular aqui, ela seria mais ou menos uns 90 graus, não sei se está certo, mas é aproximadamente assim. E se eu pegasse o ponto médio desse outro lado AB aqui e traçasse um... Olha só, seria mais ou menos assim. Então, esse ponto de encontro aqui, ele seria o circuncentro. O que seria o circuncentro, então? É o ponto de encontro das mediatrizes. O que é mediatriz? É ou a reta perpendicular ao ponto médio do triângulo. E a gente tem muito nome difícil aqui, muito nome chato, mas em si a teoria não é tão difícil. Olha só. Então, quais propriedades? Eu tenho que o circuncentro ele vai ser equidistante aos vértices. Ou seja, se o circuncentro vai ser o centro da circunferência circunscrita, ou seja, o centro da circunferência que está por fora, então a distância do circuncentro ao ponto A é o raio, a distância do circuncentro até o ponto C é o raio, e a distância do circuncentro até o ponto B também é o raio. Por isso, essas distâncias são iguais. Isso pode facilitar nos cálculos aí, quando a gente estiver estudando exercícios com problemas. Então, no circuncentro, a gente tem algumas outras propriedades. Que é, se o triângulo for acutângulo, o circuncentro vai estar interno. Ou seja, ele está aqui dentro do triângulo. Se todos os ângulos forem menor que 90 graus. Se o circuncentro for reto, ou se o triângulo for um ângulo reto, o circuncentro vai estar no lado do triângulo, na hipotenusa. Vai estar em cima da hipotenusa, tá vendo? O ponto médio da hipotenusa. Porque a distância daqui até aqui tem que ser a mesma distância até aqui. E vai ser a mesma distância até aqui. Se eu tiver um triângulo, então, obtusângulo, o circuncentro vai estar externo, ele vai estar fora do triângulo. Ou seja, eu traço as alturas. Quando eu traçar essas alturas, essa medida aqui vai me dar o circuncentro. Qual distância vai ser igual? Essa distância e essa distância. Lembrando que linha reta, tá bom, gente? Não seria essas distâncias aqui, ó. Ponto B, AO, do ponto A, AO, e do ponto C, AO. Essas seriam as distâncias.
Beleza? Deixa eu mandar aqui no chat aqui. Não entendeu o circuncentro direito? Vamos lá. O que é o circuncentro? Primeiro, você precisa entender o que é mediatriz. O que é mediatriz? É uma reta perpendicular ao ponto médio do lado. Essa é a mediatriz. Ou seja, peguei esse lado aqui, olha só, o lado BC, dividi no meio. Dividi no meio, tracei uma reta perpendicular. E vou fazer isso para todos os lados. Dividir aqui no meio e dividir aqui no meio. Quando eu fizer isso, traçar as retas perpendiculares, eu vou ter esse desenho aqui, ó. Ou seja, tracei esse lado, tracei esse lado. Tá vendo que o ponto de encontro dessas três mediatrizes, ou seja, desses três segmentos perpendiculares nos pontos médios dos lados, vai me dar o circuncentro. O que é o circuncentro? É o centro da circunferência que está por fora. Tá vendo essa circunferência aqui, ó? Tá vendo essa circunferência aqui? Essa circunferência aqui, ó, essa circunferência de fora. Então, esse ponto aqui é o centro dessa circunferência. Beleza. Se esse ponto é o centro da circunferência, então as distâncias entre esses pontos aqui, olha só, a distância entre O, C, A, O e B, O, essas distâncias são iguais. Por quê? Essas distâncias serão iguais ao raio. Isso aqui, ó, vai medir o raio da circunferência circunscrita. É o raio da circunferência maior. Então, isso vai variar dependendo do tipo de triângulo que eu tiver. Se eu tiver um triângulo acutângulo, o centro da circunferência vai estar dentro do triângulo. Se eu tiver um triângulo retângulo, aqui, ó, o ângulo reto, o centro da circunferência vai ser no ponto médio da hipotenusa. Por quê? Porque isso aqui é um raio e isso aqui é outro raio. Se o triângulo for obtusângulo, o centro da circunferência vai estar fora do triângulo. Por isso que é importante eu saber essas medidas e saber que qual distância aqui que vai ser igual. A distância aqui que vai ser igual vai ser OC, ó, OA e OB. Essas distâncias seriam iguais. Ortocentro. O que é o ortocentro? Ortocentro, a gente vai traçar a altura em relação ao lado. Então, cada lado ele vai ter uma altura relativa. Por exemplo, o que é a altura? A altura é um segmento perpendicular do vértice ao outro lado, ao lado de apoio. Então, olha só. Isso aqui, ó, peguei do vértice ao outro lado, um segmento de 90 graus, dessa altura. Se eu pegar aqui até o outro lado, e se aqui for 90 graus, vai ser o próprio esse lado aqui. Se aqui for a altura e aqui for um ângulo de 90 graus, esses aqui seriam as alturas relativas desse triângulo. Então, para entender melhor, vamos para a próxima imagem. Olha nesse triângulo. Não é um ângulo de 90 graus e ele vai traçar as alturas. Quando ele traça as alturas, ó, você tem que, do A ao D, a gente tem aqui uma altura, né, ao ângulo de 90 graus. Do vértice ao outro lado, eu tenho outra altura. Ó. O que caracteriza a altura? O ângulo de 90 graus. Se eu pegar de B até o outro lado, eu vou ter um ângulo de 90 graus também. O ponto de encontro dessas três alturas vai me determinar chamado ortocentro. Então, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Né? Das alturas relativas ao triângulo. Então, ó, assim como no circuncentro, eu tenho o ortocentro aqui.
Só um momento. Então, tem o ortocentro aqui. Olha só. Se o triângulo for retângulo, o ortocentro ele vai ser interno. Por quê? Porque as alturas relativas ao triângulo todas vão estar dentro do triângulo. Se o ortocentro, se o triângulo for retângulo, o ortocentro vai ser igual a esse ponto aqui, ó. Esse vai ser o ortocentro. Por quê? Porque isso aqui é a altura ao ângulo de 90 graus e isso aqui é a altura. Se o triângulo for obtusângulo, ou seja, se ele tiver um ângulo aí maior que 90 graus, o ortocentro vai estar fora do triângulo. Por quê? Porque se eu pegar essa altura aqui, ó, em relação a esse lado, a altura vai estar aqui. Então, eu vou pegar a projeção da altura. Eu sigo a altura, mesma coisa aqui. Eu continuo com a altura aqui. Por quê? Porque a altura do ponto C em relação ao lado AB seria essa aqui. Essa seria a altura. Como ele não vai interceptar, eu continuo essa altura, eu prolongo. A altura do ponto A em relação ao lado BC é essa altura aqui, ó. Essa altura aqui. Então, eu continuo essa altura e esse aqui é o ponto onde eu vou ter o encontro das alturas. Deixa eu ver. Não entendeu o B? Tá. Vamos lá. Eu não tenho altura em relação ao... Você não tem que olhar o prolongamento dessas linhas. Você tem que olhar o ponto de encontro dessas linhas. Entendeu? Porque esse triângulo que forma aí, ele não é tão importante. O importante é o ponto onde ele se encontra. O ponto onde ele se encontra que é importante. Ó. O ponto de encontro é onde? Aqui. Esse é o ortocentro. O ponto de encontro aqui é onde? É aqui. Ó. Por quê? Porque essa altura veio para cá, essa altura veio para cá. E essa altura aqui veio para cá. Então, o ponto de encontro é aqui. Onde é o ponto de encontro das alturas? Ó? Essa altura veio aqui, essa altura veio aqui, e essa altura, se eu prolongasse ela, viria aqui. Ó. Então, esse é o ponto de encontro das alturas. Ou seja, o ponto de encontro mais difícil de enxergar é quando é externo, quando o triângulo é obtusângulo. Eu não estou olhando o triângulo, eu estou olhando o ponto de encontro desse triângulo. O que é o ortocentro? É o ponto de encontro das alturas relativas aos lados. Isso que é o ortocentro. Então, você precisa saber traçar o quê? A altura desse triângulo. Olha só. A altura desse lado. A altura desse lado não é do vértice formando um ângulo de 90 graus? Ok. A altura desse lado. Aqui. Formando um ângulo de 90 graus. A altura desse lado. Aqui. O ponto de encontro. Aqui, ó. Aqui não foi o ponto de encontro? Esse ponto de encontro aqui é o que eu chamo de ortocentro. Tá. Então, se eu for para esse lado aqui, ó. Isso aqui na altura? Aqui, CB na altura? Isso aqui na altura? O ponto de encontro eu chamo de ortocentro. Então, ortocentro é isso aqui. Olha só. Eu não tenho isso aqui sendo a altura relativa ao lado aqui, ó. Eu não tenho isso aqui sendo a altura relativa. E eu não tenho isso aqui, ó, sendo a altura relativa. Ó. Então, o ponto de encontro das projeções das alturas foi esse ponto aqui. Esse ponto é chamado de ortocentro.
As alturas, não é necessário as alturas terem o mesmo valor. Essas linhas tracejadas, você que vai definir. Então, o que você faz? Pega uma régua e começa a traçar essas alturas. É definição. Você vai ter que tentar desenhar o ortocentro. Não vai te dar as linhas prontas. Você vai pegar o triângulo e tentar achar o ortocentro. Já vai como um exercício. Pega um triângulo e tenta achar os ortocentros. As alturas não necessariamente devem ser iguais. Olha só observações importantes quanto a esses triângulos aí. Em um triângulo isósceles, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, eles são colineares, ou seja, eles são na mesma linha. Olha só, o ortocentro, o incentro, o baricentro e o circuncentro. Então, esses aqui eles estarão alinhados. Beleza. Em um triângulo equilátero, o ortocentro, o baricentro, o incentro e o circuncentro são todos iguais, todos são o mesmo ponto, ou seja, todas as propriedades daquele vai valer no triângulo equilátero. Voltando para determinar o ortocentro. Como é que eu faço para determinar o ortocentro? Determinar a altura relativa ao lado. O que é a altura? Presta atenção. O que é a altura? Tá, se eu desenhei um triângulo aqui, eu quero determinar o, o ortocentro. Então, eu vou pegar do vértice ao lado oposto e ter que formar um ângulo de 90 graus. Então, vamos formar. Eu teria que ter uma régua aqui, mas vamos falar que esse ângulo aqui é de 90 graus. Tá. Vou pegar isso aqui, ó, desse vértice aqui, vou fazer uma altura. Um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Vamos supor que seja aqui. 90 graus não está aqui, não. 90 graus, vamos supor que seja aqui. Em relação a esse vértice, se eu precisar de uma altura, então, ó, vamos supor. Deixa eu ver aqui. Então, com uma régua, gente, vocês conseguem definir isso. Olha só. Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui foi o ponto de encontro das três alturas, ó. Dessa altura e dessa altura. Então, esse ponto vai ser quem? O ortocentro. Que é o quê? O ponto de encontro das três alturas. Sim, a altura forma um ângulo de 90 graus. Vamos voltar para os slides. Olha só. Quais são as observações, gente? Você precisa saber se o triângulo é acutângulo, retângulo ou obtusângulo, né? Classificação quanto ao ângulo. Se o triângulo for acutângulo, o ortocentro está dentro do triângulo. Se o triângulo for retângulo, o ortocentro está no vértice aqui, ó, no ângulo de 90 graus do triângulo. Olha aqui, ó. Vai estar aqui. Se o triângulo for
obtusângulo, o ortocentro vai estar fora. Essas são as observações. Como achar isso vai depender de cada triângulo, mas sempre você vai fazer o quê? Traçar as alturas relativas aos lados. O que é a altura? É do vértice formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto. Vocês só vão conseguir realmente fazer isso quando vocês forem para o exercício. Vamos lá. Dessa observação aqui, ele fala o quê? No triângulo isósceles, triângulo isósceles, esses pontos aqui que a gente falou hoje, eles estão alinhados. Então, ó, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro, eles estão na mesma linha, que é a altura do triângulo equilátero. Estão sobre a linha da altura. Tá? Aqui, no triângulo equilátero, esses pontos são exatamente iguais. Ou seja, todo mundo é o mesmo ponto. Se você traçar a altura relativa ao lado, se você traçar a bissextria, se você fizer todas as propriedades, vai dar tudo em cima do mesmo ponto. Por quê? Porque é a propriedade que a gente tem para o triângulo equilátero. Por isso que a maior parte das questões vão estar envolvidas ou no triângulo isósceles ou no triângulo equilátero. Bom, como é que eu faço para achar esses valores? Proporção, semelhança de triângulos, regra de 3, teorema de Pitágoras, trigonometria. Vai depender do que a questão te fornecer. A gente tem alguns teoremas. E esses teoremas são dois mais importantes para o triângulo. Que são, primeiro, que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar quanto? 180. Por quê? Se a gente traçar uma reta paralela a esse lado aqui, ó, o lado BC, eu vou ver que esse ângulo aqui, ele é alterno interno. Esse ângulo beta aqui, ó, ele é também alterno interno. Então, se eu somar isso aqui, vai dar um ângulo raso, que dá quanto? 180 graus. Se eu tiver ângulo externo, para saber o valor do ângulo externo, o que eu faço? Se eu sei que a soma de todos dá 180, então, se eu tenho o valor desse ângulo aqui, o ângulo externo tem que ser igual à soma desses dois. Por isso que a soma de um triângulo, a soma de um ângulo externo num triângulo tem que ser igual à soma dos outros dois ângulos internos. Por último, a gente tem aí as desigualdades entre ângulos. Né? O que seriam as desigualdades? As desigualdades falam o seguinte: o lado maior de um triângulo se opõe ao maior ângulo. Ou seja, eu tenho aqui, ó, C, que é o maior lado, o maior ângulo desse triângulo é C. A, que é o menor lado, o menor ângulo desse triângulo é A. E B, que é o lado mediano, corresponde ao ângulo mediano desse triângulo. E todo triângulo tem que respeitar essa ordem aqui. Ou seja, nunca um triângulo, um lado vai ser maior que a soma dos outros dois. Por quê? Porque não faz sentido ser. Pensa aí. Se eu tivesse um triângulo aqui, tem um lado. Se esse lado for maior que a soma dos outros dois, pensa aí, esse lado e esse lado seriam os outros dois lados. Se esse lado aqui fosse maior, isso nunca formaria um triângulo. Por isso que, se eu tiver aqui A, B e C, sempre B mais C vai ter que ser maior que A. Ou e assim vice-versa. Sempre. A soma de dois lados tem que ser maior que o outro lado. Se não der maior, esse triângulo não pode existir. Por quê? Porque ele não vai fechar o ângulo, vai faltar espaço, vai faltar inclinação para ele. Então, seria uma reta, um triângulo. E a área de um triângulo, que a gente já sabe muito bem como calcula, que você pega o valor da base, a medida linear da base, vezes a altura desse triângulo, ou seja, pega essa medida aqui da base, pega essa medida aqui da base, pega a altura que a gente traçou, olha só, pega a altura,
Para calcular a área desse ângulo, vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. E esse vai ser meu resultado aí da nossa área. Nossa aula era só explicar esses conceitos. A gente tem alguns exercícios no livro aí, só que nossa aula está acabando, nosso tempo de aula está chegando ao fim. E eu queria saber de vocês o seguinte: eu passei alguns exercícios lá na plataforma, e esses exercícios vocês vão responder. Tem lá um formulário para vocês identificarem quais foram os exercícios